frutos do ventre e a felicidade do casamento. São os filhos que concretizam o planejamento de Deus para preservar a espécie humana. Por isso devemos exercer com responsabilidade e amor essa ordenança do Senhor. Os lares tendem a ser mais felizes quando os pais constroem seus relacionamentos com os filhos dentro da palavra. Também os filhos para com os pais e do casal um para com o outro. O resultado, com certeza, será de harmonia e entendimento, como dizem Provérbios 24, 2, 3 e 4. Pode pular, Paulo? Não, Irmãos, quando eu li esse versículo a primeira vez, há muito tempo atrás, logo que eu voltei para a igreja, eu grifei ele em todas as Bíblias que eu tenho. Em todas. Com a sabedoria se edifica o lar, como diz a mulher sábia que edifica. Mas é com a inteligência que ele se firma. É com inteligência. Por isso que nós temos que usar de inteligência, investimento, para essa sabedoria que nós temos ser aplicada. E pelo conhecimento, nosso conhecimento, todos os cômodos se encherão de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Tudo isso é o que vem do Senhor. O que é substância preciosa e deleitável que o Senhor fala, que o Salomão fala nesse provérbio? Ele fala daquilo que é o melhor para nós, daquilo que é o melhor que o Senhor tem para a nossa família. Com sabedoria nós temos que edificar a nossa casa, mas é com inteligência que ela vai se firmar. Amém? O salmista descreve esse versículo principalmente, é no relacionamento entre pais e filhos, num momento de confraternização ao redor da mesa. A mesa, Paulo, próximo, por favor. A mesa é um dos lugares mais importantes da nossa casa. A mesa. É na mesa. Eu vou até falar, meu também, meu. Na minha casa eu não abro mão da mesa. Nem durante a semana, nem durante o final de semana. Café da manhã não dá, mas o jantar eu não abro mão. Final de semana eu não abro mão. Refeição é feita na mesa, a família inteira. Se algum está atrasado, vamos esperar. Porque todos têm que participar juntos na hora da refeição. A mesa é um lugar onde nós aprendemos a orar, ensinamos nossos filhos a orar. A mesa é um lugar onde nós vemos a provisão do Senhor, porque Ele quem cuida. Na mesa nós temos que compartilhar alegria, na mesa nós temos que compartilhar a palavra do Senhor, na mesa nós temos que compartilhar o nosso dia, na mesa nós temos que firmar o nosso relacionamento, na mesa é conversa olho no olho, tudo isso acontece na mesa. E eu tenho um testemunho pequenininho para contar, mas é bonitinho. Há um tempo atrás, a Giovana está rindo, há um tempo atrás minha sobrinha de 5 anos foi almoçar em casa, dormiu em casa, chegou no domingo e foi almoçar. E eu falei, hoje você é a visita, hoje você vai orar. Ela tem 5 anos, agora tem 6, vai fazer 6. Ela já esticou as mãozinhas assim para dar as mãozinhas. E nós demos as mãos e ela agradeceu o Senhor pelo alimento, muito bonitinho. Fez aquela oração, agradeceu, amém. E comemos ali. Passados uns dias, irmãos, ela comentou na casa dela, na casa da minha tia é diferente. Na casa da minha tia, senta todo mundo junto para comer. E passado um tempinho, eles e a minha irmã lá almoçaram na mesa. E ela falou, hoje é o dia mais feliz da minha vida porque a mesa está cheia. Irmãos, uma criança de 5 anos, ela percebe a diferença quando tem presença do Senhor. Ela falou, aqui ainda só faltou a oração, mas a família está toda na mesa. Para ver como isso chama a atenção. Para ver como é na mesa que a nossa família se fortalece. Para ver como é na mesa que o Senhor nos dá assim, um momento em família. Porque é difícil, a nossa vida é correria, a nossa vida é um trabalho, tem um horário, outro tem outro. Mas não podemos abrir mão da mesa.
relacionamento em família. Amém? Não podemos jamais deixar que os padrões do mundo interfiram em nossa família. Precisamos ter a nossa família alicerçada nos padrões divinos. Nossas famílias serão mais saudáveis e estruturadas se procedermos assim. Isso não quer dizer que não teremos conflitos e nunca passaremos por luta, mas saberemos que temos discernimento e estrutura para enfrentá-las e vencê-las em nome de Jesus. Próximo tópico. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como nós lemos aqui, Salmo 28, a palavra de Deus, ela nos garante uma vida feliz e abençoada. Porque Deus, ele tem prazer em abençoar a família. É projeto dele. Ele não ia fazer uma família criar, ele não ia fazer um projeto. Todo mundo que cria um projeto, ainda por menor que seja, quer ter orgulho daquele projeto. Toda pessoa que cria um projeto, ela quer falar, projeto meu, esse aqui é meu. Deus criou a família. É projeto dele. Ele quer o melhor para a família. Nós sabemos que hoje está difícil. As famílias vêm sendo bombardeadas, como foi o testemunho do Renato aqui de manhã na consagração. Um testemunho maravilhoso. O inimigo, ele ataca. Se não puder o pai, se não puder a mãe, ele ataca o filho. Ele atacando o pai, a família está desestruturada. Ele atacando a mãe, a família está desestruturada. Ele atacando o filho, a família está desestruturada. E hoje nós sabemos que as investidas são muitas. O diabo não dorme, ele não cochila, ele todo o tempo, ele está bombardeando a nossa família. E nós vamos combater ele como? Oração e palavra. Sabendo, você tem essa estratégia, mas eu tenho a minha. Diabo, você está investindo aqui, mas eu estou aqui, eu estou de olho, eu estou sabendo o que está acontecendo. Nós temos que saber o que acontece dentro da nossa casa. E nós temos que ter armas baseada naquilo que o Senhor nos dá, para lutar contra ele. Nós temos que ter palavra, nós temos que ter oração. Deus é o Criador da família, e somente Ele sabe como pessoas e personalidades tão diferentes e gostos tão diferentes podem viver harmoniosamente. Se cada um fizer a sua parte, cuidando em praticar os ensinamentos divinos, fica mais fácil promover a felicidade e a integração dos membros do lar. Quando honramos a família, honramos ao próprio Deus que a instituiu. A Bíblia descreve de forma maravilhosa a felicidade da família quando ela vive nos princípios e ensinamentos divinos. O relacionamento com a igreja deve fazer parte de todas as famílias. Uma igreja forte é constituída por famílias fortes. Quando uma família desmorona, a igreja sente e sofre por isso. A igreja cristã começou dentro dos lares, com famílias. A igreja é a extensão da casa como família de Deus. Próximo. Esse versículo que nós separamos também, eu acho ele maravilhoso. Volta, Paulo, por favor. Nós somos família de Deus. Como teve a promessa lá atrás, quando eu já falou da promessa de Deus. Nós somos família de Deus. Assim, diz Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos família. E nós somos família de Deus. A palavra de Deus traz promessa de salvação para as nossas famílias. Atos dos Apóstolos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Precisamos determinar em nosso coração: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e pior, é infiel.
Esse versículo, irmão, nós temos que ficar muito atentos com ele, tá? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, tá? E principalmente dos da sua família, negou a fé e o pior, é infiel. Nós temos que cuidar dos nossos. Tá? Eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu e ela temos que cuidar dos nossos filhos. Tá? Tenho que cuidar da minha família. Se eu não fizer isso, eu estou negligenciando a palavra de Deus. Irmãos, que coisa linda, né? A promessa que Deus tem para nós. Eu acho que não tem coisa melhor. Estava comentando isso com a preletora de ontem. Não tem coisa melhor para um pai de família, para uma mãe de família, em dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. No mundo que nós vivemos hoje, não tem prazer maior do que você declarar isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O próximo. Próximo tópico. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Todos os dias da nossa vida, nós temos que ver o bem. João 10:10. Próximo. Maravilhosa essa palavra, é uma palavra que não sai do meu coração. A gente tem usado isso nos lares que Deus tem nos levado, porque é uma verdade assim, que nós temos que declarar, nós temos que mostrar isso para o povo aí de fora, e nós temos que viver isso. O que Jesus Cristo diz em João 10:10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com... O que é ter uma vida de abundância? É ter prosperidade financeira? O que é ter uma vida de abundância? Ninguém, se Jesus fala, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Se ele veio para nos dar vida com abundância, como é que tem que ser essa vida? De alegria, de amor, de harmonia, porque ninguém é infeliz quando está em abundância. Alguém é infeliz? Alguém é infeliz? Jesus vai dar uma vida de abundância. Nossa, que abundância infeliz que eu estou vivendo. Não, a nossa vida é de abundância, porque foi Ele quem prometeu, foi Ele quem disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Não importa o que nós estamos passando, a nossa vida é de abundância. Nós temos que declarar que vivemos em abundância. Se está soprando o vento, se o barquinho está quase naufragando, nós ainda estamos em abundância, porque nós estamos na mão dEle. E é Ele quem cuida de tudo. É Ele quem nos dá, Ele nos garante essa vida de abundância. Nós passamos deserto em abundância, porque o Senhor não deixou faltar amor, o Senhor não deixou faltar harmonia, o Senhor não deixou faltar o conhecimento, o Senhor não deixou faltar o entendimento. O Senhor, então, isso é vida de abundância. É você ter aquilo que Ele tem para você, é você viver aquilo que Ele tem para você. Ninguém tem uma vida de abundância que foi a que Ele prometeu infeliz. E quem está aqui, nós que somos conhecedores da palavra, nós temos Ele. Ele já veio para nós e Ele veio para nos dar essa vida. Isso é garantido por Ele. Ainda que passamos alguma dificuldade, a nossa vida é de abundância. Nós temos que crer nisso. Então Deus tem o melhor para nós, né? E nós temos que crer nisso, né, gente? E viver essa felicidade também. Porque esse é o projeto de Deus. Ele quem criou o projeto. O projeto é Deus. Ele tem que ter orgulho desse projeto. Ele tem que ver e falar: olha lá aquela família, projeto meu. Ele tem que ver isso e ele tem que falar. O projeto de Deus para o casamento é de uma família harmoniosa e feliz. É extremamente necessário para se viver esses dias felizes, para viver essa felicidade do Senhor, num casamento alegre e duradouro, se nós atentarmos para as orientações que Ele nos dá. Próximo. Ah. O homem sábio é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus e que constrói sua casa e seus relacionamentos sobre fundamento sólido. Próximo.
Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Próximo. E aí vem o complemento. Quem edificou a casa na rocha, quem tem a família firmada, pode vir a chuva, pode vir o rio, assoprar o vento, pode tudo combater aquela casa, mas ela não cai porque ela está edificada sobre... É sobre a rocha que a nossa casa tem que estar edificada. Nada que venha tentar combater a nossa casa tem que abalar. A nossa casa não vai ruir por qualquer tempestade, por vento que bata, por qualquer coisa, porque ela tem que estar firmada na rocha. E nós estamos aqui aprendendo do Senhor. A cada dia nós aprendemos. E se nós não colocarmos em prática, é a mesma coisa do que você não está firmado na rocha. Por isso que nós devemos estar atentos, praticar, viver a palavra do Senhor. Devemos nos unir e entregar nas mãos do Senhor todos os obstáculos que se opõem ao casamento e à família, confiando na sua poderosa e maravilhosa intervenção. Tem atitudes que nós temos que cultivar, nós temos que viver. E eu tirei isso de uma lição que é interessantíssima. Seria bom que todos lessem essas lições, porque elas são de grande valor. Não se esqueçam jamais de cultivar as atitudes que colocam essas 3 palavras em evidência: diálogo, renúncia e perdão. Uma casa, um relacionamento, uma família, um casamento que não tem diálogo, ele não consegue prosperar. Uma família que não tem diálogo, ela não prospera. Um casamento que não tem renúncia, ele não prospera. Um relacionamento de pai e filho que não tem renúncia, ele não prospera. E onde não tem perdão, irmãos, nada prospera. Nós temos que praticar isso dia a dia. Isso é de um comentarista da lição. Eu acrescentaria o amor. Porque o amor, ele vence todas as barreiras. Todas. Eu acrescentaria amor, diálogo, comunicação essencial, renúncia. Muitas vezes, se eu gosto do amarelo e ele gosta do azul, nós vamos chegar ao meio termo. Tá bom, vamos ficar com o azul e não vai fazer diferença lá na frente. Vamos misturar os dois, fazer o verde, né? Então, amém, nós temos que viver isso dia a dia, nosso dia a dia. Nós temos que viver, nós temos que praticar e nós temos que cultivar essas coisas. Isso tem que fazer parte da nossa vida. O próprio Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Portanto, não podemos abrir mão desse manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada. Isso aqui, ó, gente, é o nosso manual. Isso não pode faltar de maneira nenhuma no nosso lar. Temos que comer a palavra de Deus dia a dia. Quando estabelecido segundo a vontade de Deus e orientado de acordo com a sua palavra, o casamento e a família têm a garantia de sucesso. Como vai dar errado se você está vivendo aquilo que vem do Senhor? Como vai dar errado se você está vivendo os ensinamentos que Ele deixou? Ele criou o homem e a mulher, criou a família. E Ele deixou tudo para ensinar. É só você seguir o manual. Se você tem um aparelho para você utilizar, para você fazer uso daquele aparelho corretamente, você precisa ler o quê? O manual. Assim é com a nossa vida, assim é com a nossa família. Não podemos tirar de nossas mãos nem um dia sequer o manual. Nós precisamos viver isso. E o casamento firmado em Cristo, ele tem resultados surpreendentes, passando por cima de todas as barreiras e sendo exemplo de união perfeita para a sociedade. É lindo isso, não é, irmãos? Um casamento firmado em Cristo produz resultados surpreendentes, passando por cima de barreiras e
sendo união perfeita para a sociedade. Existe casamento perfeito e famílias felizes para sempre? Ou isso é só em contos de fadas? Não é. Existe casamento perfeito. Perfeito não é o 100%, mas é o 99%, quase chegando lá. Porque quando nós vivemos a palavra do Senhor, nós temos que viver o melhor. Quando nós vivemos a palavra do Senhor, nós temos que viver porque o melhor vem dele. Ele deixou esse melhor. Família feliz existe sim, porque é o que nós acabamos de ler. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é feliz. Isso é ser feliz. Bem-aventurado aquele, feliz é aquele que teme ao Senhor. Nós temos que ser felizes. Não existe família infeliz se Deus fala que nós temos que ser felizes. Nós não podemos aceitar essa condição. O mundo fala que casamento feliz, casamento perfeito, família feliz, isso é só historinha. Não, nós temos que viver isso. Casamento perfeito sim, aprendendo a cada dia no Senhor, investindo, praticando a palavra do Senhor, orando, jejuando pela nossa família. Família feliz sim, fazendo da mesma maneira. É isso que Deus tem para nós. Nós casamos, nós fizemos 26 anos de casado esse ano, e nós casamos e parecia que tudo ia bem. Um dia eu recebi a visita de um irmão, nós estávamos afastados da casa do Senhor, recebi a visita de um irmão com meu pai, ele falou, você quer pedir alguma coisa, fazer um pedido de oração? Eu falei, não, só tenho a agradecer. Vai tudo bem, estamos viajando muito, passeando muito, trabalhando, tudo na paz. Parecia, irmãos, que nós éramos felizes. Aí voltamos, o Senhor começou a apertar, doença, emprego, perdemos tudo, e eu muito doente, e aconteceram muitas situações durante esse tempo, e o Senhor foi tirando, o Senhor foi moldando, e fomos aprendendo a viver pela fé. Aí nós fomos conhecer o que é a verdadeira felicidade, porque ela vem do Senhor. Casamento perfeito vem do Senhor. Ninguém que está lá no mundo, que tem uma casa boa, que tem uma vida financeira, olha a casa, olha o carro, olha a casa. Isso não é ser feliz, isso não é felicidade. Felicidade é você saber que você anda no centro da vontade do Senhor. Felicidade é você saber que sua família está sendo conduzida pelo Senhor, pelos ensinamentos que vêm dele. Isso é ter felicidade. Tem um versículo que eu amo muito, que diz, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. O justo e o ímpio, o que serve e o que não serve. A Bíblia não diz, a palavra do Senhor não diz que vereis a diferença entre o que serve mais ou menos e o que não serve. Não, a diferença é entre quem serve e quem não serve. Se você serve a Deus, a sua casa é diferente. Se você serve a Deus, a sua família é diferente. Não, mas hoje em dia não faz parte da nossa vida. A situação do país não faz parte da nossa vida. O que o mundo diz aí fora que tudo mudou, não faz parte da nossa vida. A nossa vida faz parte, tem que fazer parte do manual. Nós temos que seguir o manual. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Todos têm que ver a diferença na nossa vida, na nossa família, no nosso lar. Nós temos que ser a diferença porque nós servimos a Deus. Porque aquele, como já foi falado aqui, aquele que serve e não cuida é pior que o infiel. Porque se ele é infiel, ele não tem conhecimento. Agora, se você tem conhecimento e não faz uso dele, você é pior do que o infiel. Para terminar, irmãos, eu quero, para complementar só isso, quando parecia que nós éramos felizes, porque viajávamos muito, passeávamos muito, estávamos numa condição de vida razoável, tranquila, o Senhor tirou tudo, vivemos pela fé, e foi aí que nós aprendemos o que era felicidade. Foi aí que nós aprendemos o que é um casamento sólido. Muitos falam que situação financeira acaba com qualquer casamento. Ela uniu as nossas vidas, ela uniu o nosso relacionamento. O nosso filho atravessou junto com a gente, a Giovana ainda era bem menor. Ele atravessou junto com a gente todo o caminho da adversidade.
todo o caminho de provação. A nossa família se fortaleceu. E hoje nós estamos aqui podendo testemunhar aquilo que o Senhor fez. Hoje nós estamos aqui falando daquilo que nós vivemos, daquilo que o Senhor faz. Você só precisa abrir teu coração, você só precisa colocar a sua família nas mãos do Senhor, confiar nele e fazer a tua parte, porque a do Senhor Ele faz. Amém? Eu quero só fazer um comentário do filme que nós assistimos há poucos dias, um filme que está em alta. Eu acho que cabe muito nisso que nós estamos falando. O Quarto de Guerra. Uma família, um pai de família com um bom emprego, uma casa maravilhosa, a mulher trabalhando com uma filha num bom colégio. Bonito, né? Tudo perfeito. Não. Tudo desmoronado. Uma família de crente morno, que ia na igreja quando dava, buscava Deus quando precisava. Quando aquela mulher teve encontro com Jesus através de uma outra que foi usada por Deus, quando ela teve o verdadeiro encontro com Jesus, que ela deixou Jesus entrar naquele lar, nós vimos a diferença do que é uma família de crente morno, do que é uma família debaixo da graça do Senhor. Nós vimos a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Nós vimos a diferença do que o Senhor fez naquela família. Quem não viu esse filme, eu oriento, eu dou essa dica: vê o filme. Medita no contexto desse filme. Quem viu, vê o que era antes e o que era depois. O esposo perdeu o emprego, arrumou um emprego para ganhar bem menos. Só que aí a gente via a felicidade no lar, porque Jesus estava lá. Porque Jesus estava lá. Nós vimos a diferença no marido, na mulher, no relacionamento de pai e filho. Eram 3 pessoas dentro de uma casa que não conseguiam nem se falar. Eram pai, mãe e filha, que não conseguiam nem se falar, que um não conhecia o que estava passando com a vida do outro. Os pais não sabiam que a filha estava passando, uma criança dentro da casa, que parecia um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, que parecia que tudo estava muito bem. Só vai bem quando Jesus é o centro da nossa casa. Só vai bem quando Jesus, Ele é o governo da nossa casa. Isso é o que vem do Senhor. A nossa casa, ela tem que ser casa de bênção. A nossa casa, ela tem que ser pedaço do céu. A nossa casa tem que fazer a diferença na nossa família, nos nossos familiares, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos. Nós somos a diferença, porque nós servimos ao Deus que projetou a família, que orienta a família, que cuida da família. Esse é o nosso Deus. A nossa casa tem que ser uma casa de bênção. Gostaria de chamar o pastor Rosendo aqui. Pastor?